Mas eu quero dizer que, mesmo nas crises, você é mais do que vencedor. Porque as promessas de Deus não são que nós não passaremos por crises, nós não passaremos por depressões, por enfermidades, mas as promessas são, quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando pelo fogo você passar, ele não vai te consumir. Quando você estiver de frente a uma montanha e do lado do faraó e do outro lado das águas, você vai caminhar por cima das águas, ou as águas vão se abrir, você não ficará prostrado. Esta é a promessa de Deus para nós. Mas nós enfrentaremos crises. E aqui a gente vai falar rapidamente sobre 5 crises. Primeiro, o inimigo tocou na área financeira daquelas famílias. Por quê? Levou os bens, levou o gado, levou tudo que eles possuíam para a sobrevivência. Tocou na área financeira. Segundo lugar, outra crise aqui que Davi passou. O inimigo tocou na saúde. Versículo 6, se você ler aí, você vai ver que Davi ficou angustiado. Quando nós lemos a declaração de Deus dizendo: encontrei um homem segundo o meu coração, Deus não estava publicando que Davi era um homem perfeito, que ele não errava, que ele não pensava coisas ruins, que ele era um bom pai, que era um pai perfeito, um marido perfeito. Não, Deus estava falando de alguém que era capaz de reconhecer os seus erros e voltar atrás. Este é o problema. Nós achamos que os filhos esperam pais perfeitos. E filhos sabem que pais não são perfeitos. No mínimo, sinceros. Os filhos esperam sinceridade de nós. É você dizer: meu filho, eu também erro. Meu filho, eu também fracasso. Meu filho, eu também tenho as minhas angústias. Dividir a sua fraqueza, pedir oração, pedir que seu filho ore por você. Os filhos também precisam confiar em seus pais, porque a tendência dos filhos é confiar nos amigos, nos professores, e não confiam nos seus pais. Mas vocês precisam acreditar que o amor dos pais é um amor incondicional, pelo menos precisa ser. E que vocês podem confiar nos seus pais. Então aqui o texto diz que Davi estava profundamente angustiado. Tocou na saúde. Quantas crises não chegam em nossas famílias? Crise de infidelidade, de abandono, de desânimo, de vício. Quantas orações nós, como mãe e pai, estamos fazendo porque o filho decide andar pelo caminho estranho, errado e diferente, que você sabe que é caminho de morte. Isso pode acontecer em nossas famílias também. E isso traz ansiedade, traz intranquilidade, perdemos o sono. No mesmo versículo 6, quando ele se ficou profundamente angustiado, o texto diz que os homens falavam em apedrejá-lo. Veja como o diabo é sujo, como ele é asqueroso. Ele tocou aqui na amizade, porque os fiéis homens de Davi agora se revoltaram contra ele, conspiraram contra ele, a ponto de querer apedrejá-lo. Quantas vezes nós não estamos vivendo momentos de dificuldade, mas pensamos assim: eu tenho amigos que vão orar por mim. Aí aqueles amigos que estão presentes quando você tem dinheiro, quando você está feliz, quando você pode abrir a sua casa e celebrar e festejar, e chamá-los para o lanche. Mas quando você está lá embaixo, no fundo do poço, esses amigos somem. Será que isso aconteceu comigo? O diabo tocar nas nossas amizades. Cadê aqueles amigos que festejavam comigo na minha dor? Jó também passou por isso, né? Amigos que estavam presentes somente para colocar mais uma pedra em cima da dificuldade de Jó. Então também tocou na área do casamento, porque as esposas
vivas. Tocou nos filhos, levou também os filhos. A falta de diálogo, de harmonia, de desamor dentro de casa são crises que se instalam nas nossas casas e nós perdemos os nossos filhos para os traficantes, para as prostitutas, para as drogas. Porque o inimigo de nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu falava ontem aqui que a maior prova de amor que alguém pode dar pelo outro se chama tempo. Há muitos pais que pensam que prova de amor é dar o melhor brinquedo, é o celular do momento, é o computador de ponta, é proporcionar à mulher a bolsa que está na moda, é a mulher proporcionar ao marido o melhor, o maior conforto do lar que ele pode ter. E nós trocamos as coisas, trocamos o ter pelo ser, o ser pelo ter, e damos, e damos, e damos, e achamos que as pessoas vão ficar felizes por isso. Mas quando você diz eu te amo, e não gasta tempo com diálogo, e não gasta tempo com conversa, e não gasta tempo com ouvir o que o outro tem a dizer, as necessidades do outro, seja seu cônjuge, sejam seus filhos, seja você filho, ouvir os seus pais, essa prova de amor é fajuta, ela não tem corpo. Mas quando você diz que ama alguém e você gasta tempo com alguém, esta é uma grande prova de amor. E por falta deste gastar-tempo é que nós estamos perdendo os nossos filhos. Porque nós vivemos agora num mundo de loucura, de corre-corre, de vai para lá e vai para cá, de conquistar, de ter, de ganhar mais. E nós não temos tempo para dialogar, para prestar atenção, para cuidar. Mas eu quero dizer um momento que eu estou vivendo agora. Os filhos crescem e vão embora. E para vocês, filhos, os pais morrem e vão embora. E quando os filhos não estão lá chorando no caixão, oh mamãe, quantas oportunidades eu tive de dizer que te amo, mas não disse, porque eu pensei que haveria tempo. Oh papai, quantas vezes eu quis dizer que te amo, e os pais também, eu perdi o tempo de brincar, eu perdi o tempo de jogar bola, de rir das besteiras do menino, e eles se foram. Porque eles crescem, eles casam, eles vão embora. Então o tempo de amar, o tempo de gastar tempo é agora. A louça pode ficar suja, o concurso, o emprego, o salário melhor você pode buscar depois. Mas o tempo de amar hoje, família, é hoje, é agora. Amanhã pode ser que você não tenha mais esse tempo. Mas a nossa vida, o nosso corre-corre está nos sufocando, a ponto de nós não prestarmos mais atenção no outro. E o pastor Carlos Cláudio Duarte, ele diz uma coisa bem interessante, que os pais trabalham tanto, correm tanto, não é? Que há deles que vê o menino bem novinho assim no berço, aí depois encontra o filho na rua e faz, oi cara, tudo bem? Ele nem reconhece mais o filho. Porque quando ele sai para trabalhar, o filho está dormindo. Quando ele volta, o filho está dormindo de novo. E esses momentos importantes, eles vão passar. E quando nós não temos tempo e atenção para os nossos da nossa casa, o mundo, o diabo está proporcionando esse tempo. Por isso, igreja, eu achei preciosíssimo. Essa igreja está de parabéns por esse trabalho que foi executado neste final de semana. Porque eu falava para as mulheres, esse trabalho se chama organizar a bolsa. Alguns homens ficaram curiosos e pensando assim, amanhã minha mulher vai querer uma bolsa da Arezzo, da Carlos Steph, porque Rose estava lá falando sobre bolsa, né? Mas a bolsa que nós falamos é uma bolsa que vocês carregam também. Porque homens têm pastas, mulheres têm bolsas, mas homens carregam pastas e carteiras. E nós tratamos disso, que quando você vai passando por algum lugar, você vai passando na sua sala, o que você vê em cima da mesa? A conta da água, da energia, a conta do aluguel, N contas.
Aí qual a sua primeira reação? Pega as contas e coloca na bolsa ou na pasta. Aí alguém te dá um bilhete e você está muito apressado e você diz, mais tarde eu vou ler quando eu tiver tempo. Você pega esse bilhete e coloca na bolsa e na pasta. Aí você vai fazer um exame de sangue, não pode comer, mas alguém te deu uma trufa, um bombom e você diz, eu não vou desperdiçar. Bota dentro da bolsa e mais tarde eu vou comer. As chaves, aquelas maravilhosas chaves. É chave do baú, chave do carro, chave do cofre, chave da mala que você tem, que quando você tinha 10 anos, você guarda aquela chave e de repente aquele molho de chave dentro da tua bolsa. De repente você está caminhando, encurvado, porque o peso da bolsa é tamanho que não te deixa andar livre. E você para e pensa, meu Deus, que peso é esse que eu estou carregando? Né? A minha bolsa não era tão pesada assim. Aí você senta e você pensa, quando eu tiver um tempo, eu vou abrir minha bolsa e vou organizá-la. Aí você abre a sua bolsa e você percebe que dentro da sua bolsa há muitas coisas que você juntou e que você não precisa mais. Aí você olha para aqueles papéis que te deram como lembretes, né? Que na nossa vida emocional significam as punições, as acusações. São aquelas multas que você guardou lá para te lembrar que você infringiu alguma lei. Aí você abre a bolsa, para e diz assim, eu não preciso mais dessa multa, eu já paguei. Por que essa multa está aqui? Quando você está organizando a bolsa, você encontra aqueles papéis que você já quitou, aquelas contas, e você leva com a pasta. Aí você lembrou, eu não preciso mais daquele exame de sangue, eu já fiz, então vou comer um bombom. E você vai esvaziando a bolsa. Na nossa vida emocional, da mesma forma, carregamos bagagem a ponto de nos sentirmos sufocados, que não podemos mais respirar. E você para e pergunta para si mesmo, aonde está aquela alegria que eu sentia? Aonde está aquele amor que eu sentia pelo meu esposo, aquela paixão, aquela vontade de brincar, de correr com os meus filhos?